atrás, um pesquisador paranormal chamado Padre Quevedo esteve num programa chamado Alexandrelli. Padre Quevedo era um padre jesuíta e já morreu. Ele era jesuíta e pesquisador paranormal, era padre de verdade da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E ele apareceu nesse programa aqui falando um monte de abobrinhas e mentiras sobre Chico Xavier e Allan Kardec. Vamos vê-las. Eu vou derrubá-las uma por uma. Esse é um corte, tá? De um programa muito mais longo. Só que o Padre Quevedo, o bicho era muito carregado, cara. Eu tava com uma guia de proteção, pra quem é de religião sabe, e ela estourou enquanto eu vi esse troço. Mas vamos lá. Chico Xavier era um nome muito bom. E eu admirava muito como bom, como caritativo. Porém, o conheço muito bem a ele e a toda a sua família. Ninguém de sua família acreditava nele. Mentira, os irmãos acreditavam, né? Inclusive, o cunhado acreditava nele. O cunhado era o pai de um sujeito que ele vai falar agora. O pai do sobrinho do Chico Xavier. Ele vai falar do sobrinho do Chico Xavier agora. Quer ver? Ele tinha uma tendência, já comprovada pelos psiquiatras e com eletroencefalograma, etc., tinha uma tendência à loucura. E tinha surtos de loucura. Onde estão esses psiquiatras? Onde estão esses laudos? Se o Chico Xavier tivesse uma tendência à loucura, deveria ter um laudo, um psiquiatra, falando que ele era louco e mostrando um CID, né? Eu vou colocar aqui no Google, Chico Xavier, psiquiatra. Laudo. Não sei, a mediunidade de Chico Xavier é psiquiatria. Cara, não tem nada aqui. Nada, nenhum psiquiatra. Psiquiatra, laudo. Eu botei Chico Xavier, psiquiatra, laudo. Assim, agora fui parar numa resposta da IA, né, do Google. O psiquiatra Alexander Moreira Almeida participou de uma investigação sobre a veracidade de cartas psicografadas. Denise Paraná e Alexandre Rocha. Deixa eu ver. Não tem nada. Um tal de Alexander Moreira informou que o resultado... Não, nada. Tem aqui no UOL, né, .com.br, um estudo das cartas psicografadas de Chico Xavier. Foram realizadas em 1974 por um psiquiatra chamado Alexander Moreira Almeida, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria com o Departamento de Psiquiatria da USP. O resultado, de acordo com o pesquisador, foi publicado em setembro deste ano, 2014, né, pela revista científica Explore, editada na Holanda. O pesquisador informou que a análise foi feita nas cartas originais, das quais foram extraídas 99 informações objetivas e passíveis de verificação. Na realidade, os psiquiatras aqui que atestaram que era correto. Eu vou colocar aqui o link da matéria do UOL, cara. Eu vou colocar aqui pra você ver. Essa matéria de 2014. Não tem, cara. Eu procurei aqui no Google. Não tem um psiquiatra dizendo que Chico Xavier era doido. Não tem, cara. Não tem. Deixa eu ver. Mostra, fala o nome do psiquiatra que falou isso, querida. Muito, e ele se refugiou na leitura desde criança. Ler, andar se aprende andando. E a escrever se aprende lendo. Você pode ver como ele enrola bem o Quevedo. Ele tem uma oratória excelente, como ele usa figuras de linguagem e historinhas que ele encaixa para fazer você acreditar nas mentiras dele. Claro, sabia que era ele, mas pouco a pouco, essa habilidade de escrever que o seu sobrinho, Amaury Pena, era melhor do que ele.
Não, ele não foi. A Mauri Pena confessou que era uma fraude. E o pai de Amaury Pena dizia que Chico Xavier que estava certo e que o filho estava errado. con él, Vamos lá. lendo y escribiendo, Chico Xavier e a campaña que dos alrededores que exploraban ao bom Chico Xavier, homem bom, honesto. Eu não acho que você seja honesto, Padre Quevedo, mas o senhor já está morto, eu não posso questioná-lo. Nem o senhor, nem Chico Xavier, né? Mas vamos lá. Amaury Pena ia ser o sucessor de Chico Xavier. E Chico Xavier também queria, mas Amaury Pena sabia para a psicologia. E em Uberaba e em Uberlândia publicou nos jornais que não tinha nada a ver com os espíritos dos mortos, sino que era o que ele treinava, lendo e escrevendo. Chico Xavier era um homem muito bom. Peraí, vamos voltar. Uma outra língua. Todos que não tinha nada a ver com os espíritos dos mortos, sino que era o que ele treinava. Ele está falando do Amaury Pena e das confissões de Amaury Pena, referindo, o Amaury Pena falou isso a respeito de si mesmo. E como que ele fazia as psicografias. Amaury Pena confessou que fazia dessa forma. Não Chico Xavier. Lendo e escrevendo. Além do mais, o espírito guia, vamos chamá-lo assim, o espírito guia de Chico Xavier, o principal, seria Emmanuel. Dizia ele. Assim, Amaury Pena é um cara que não dá para você usar para desacreditar Chico Xavier. Em primeiro lugar, Amaury Pena confessou ser uma fraude. Amaury Pena, pelo que eu pesquisei aqui, foi o único parente de Chico Xavier que falou coisas ruins do tio. Amaury Pena morreu aos 27 anos em consequência do alcoolismo. Ele tinha problemas muito sérios com álcool. Tá? Era um cara com muitos problemas. Então, assim, você considerar o testemunho do Amaury Pena como verdadeiro é complicado, né? Uma pessoa que admite mentir. Né? Admitiu ter mentido em várias ocasiões. Né? Então, vamos lá. Senador romano dos tempos de Cristo. Agora fala de Emmanuel. Emmanuel não existe. Emmanuel, Rafael, Gabriel, Miguel. Mas ele, homem que lia muito, mas só em português. Não conhecia nenhuma outra língua. Todos os espíritos dos mortos não sabiam nada mais que português. Então ele dizia que ouviu que os latinos nunca carregam o acento tônico na última sílaba. Então, isso tem um problema muito sério aqui que mostra que o Padre Quevedo não fez uma pesquisa mínima sobre as psicografias, os romances psicografados de Chico Xavier, porque Emmanuel era o nome usado por Públio Lentulus. E ele aparece reencarnado como um escravo sírio, né? Um escravo nascido na região da Síria, né? Em um outro livro chamado 50 anos depois. Então, cara, é complicado isso daqui, porque ele está mentindo descaradamente. Porque nos livros de Chico Xavier, o nome de Emmanuel em terra é dado. Um dos nomes é Públio Lentulus. Esse cara existiu e acho que é Públio Lentulus, um negócio assim. Esse cara existiu e está, inclusive, na Wikipédia, né? Então, meio complicado, assim, ele está mentindo mesmo, tá, o Padre Quevedo aqui, porque o nome, quando encarnado, de Emmanuel, nunca foi Emmanuel, né? É o nome que ele usa lá do outro lado. Emmanuel inventou Emmanuel, senador romano dos tempos de Cristo. Coitado, ele não tinha culpa, era viruta. Eu acho que você é mal intencionado, Padre Quevedo. Eu sei que o senhor está indo além, estourou minha guia de proteção da quaresma, vou ter que fazer outra, né? O senhor é uma pessoa muito mal intencionada, o senhor está mentindo, o senhor está usando um cara que não gostava do Chico, para desacreditar o trabalho dele, um cara que era um médium picareta marmoteiro, né, que era esse Amaury Pena. O senhor está dizendo que havia psiquiatras que atestaram a loucura do Chico. Eu, em 2 minutos aqui de pesquisa, eu não vi o nome de um psiquiatra. E o senhor não fala o nome desse suposto psiquiatra. O senhor não mostra o exame. O senhor não mostra o laudo. O senhor não fala qual o problema do Chico Xavier.
se era borderline, esquizofrênico. Fala! Qual era o CID? Se ele era biruta, como o Quevedo estava falando aqui, qual era o CID? Qual era o problema dele? Eu quero saber. Personalidades múltiplas? Eu quero saber. Por favor, alguém me dá um CID? Você está dizendo que uma pessoa é louca porque ela experiencia, ela vive uma realidade religiosa diferente da sua. Aí você diz que ela é louca. Isso é bem fácil, né? Isso não só é fácil, como é desonesto. O Padre Quevedo, nesses 6 minutos e 54 segundos, iria estar sendo totalmente desonesto. Eu já mostrei aqui em 2 minutos e 30 segundos toda a falsidade dele e vou mostrar mais. E então, mas muito bom, muito honesto e muito caritativo. Senador romano dos tempos de Cristo. Emmanuel significa Deus conosco. É um nome que se dava a Cristo. Nos tempos de Cristo, o cristianismo não tinha chegado a Roma. E como que um senador romano dos tempos de Cristo poderia chamar-se Emmanuel ou Emmanuel? Não, ele se chamava Publius Lentulus. Ele não leu a história. O Publius Lentulus, né, que usava o nome Emmanuel, acho que é Publius Lentulus, ele só vai se converter ao cristianismo depois de acontecer muita coisa na vida dele. Muita coisa ruim na vida dele aconteceu e aí ele fica até cego, entendeu? Assim, criminalmente queimam a vista dele. E aí, depois de muito tempo, ele vira cristão. Não foi uma coisa assim, uou! Né? Foi uma coisa assim, bem legal mesmo. Na época que o cristianismo era proibido. Mas assim... Além do mais, se fosse... Vocês entenderam? O nome do personagem, acredite você ou não, nunca foi Emmanuel. Não é. O nome do senador romano é Publius Lentulus. Então, o Padre Quevedo está destruindo a obra do Chico Xavier sem ter nem dado uma olhadinha. Ele podia ter lido não o romance inteiro não, mas ele podia ter lido o resumo, né? Ou pelo menos ter pegado assim e lido a orelhinha do livro, né? Que tem aquela orelhinha que tem um resuminho. Podia, mas não, ele não fez isso. O senador romano dos tempos de Cristo. Eu desafiei muitas vezes com carinho. Bom, isso pode ter acontecido, mas duvido que carinho. Esse cara é grosso, pacas. Esse cara é grosso, esse Oscar. Ele enganava sem querer. Enganava sem querer. Você que está enganando por querer. Teria que saber latim. Falei em latim com Emmanuel, com Chico Xavier. Não entendeu uma palavra. Isso daí... Quando que um senador romano dos... Isso eu não sei se aconteceu mesmo. Se ele chegou ao Chico, enquanto o Chico estava lá, psicografando as coisas do Emmanuel, eu não sei se ele chegou falando perguntas em latim. Isso daí é a única coisa que eu vi que pode ter sido verdade em tudo isso que Oscar Quevedo está falando, porque todo o resto é mentira. É altamente questionável ou mentiroso. Mas vamos. Nos tempos de Cristo aprendeu português, que em português havia naquela época que uma língua derivada do latim. E assim iríamos. E o espiritismo, então? Então é o seguinte, como o espírito aprende uma língua? Bom, ele está lá uns 1000 anos no além, 2000 anos no além, ele tem tempo para aprender uma língua, né? Ai, cara, é o que eu tô falando, assim, como a experiência religiosa dele é católica, ele acha que todo mundo que tem experiências religiosas de outras fés está vivendo uma experiência falsa, porque ele é um cara que ele é preconceituoso, ele acha que só a fé dele presta, mas nenhuma outra fé pode ser verdadeira, né? Então vamos lá. Então, Padre Quevedo, o espiritismo, o senhor não acredita então de fato no Ele vai falar um monte de... Não o senhor é uma... acredito no espiritismo. Sim, tenho certeza de que o espiritismo... Agora ele fica com raiva. Bom, é um tema muito amplo que até que seria bom uma vez... Claro, deixa eu dar um toque aqui. Uma vez por mês, Padre Quevedo, aqui na Just TV, no programa Loucuras do Alexandrelli, Padre Quevedo explica. Sim, senhor. Bom, então estávamos falando do espiritismo, do né? espiritismo. Ele vai falar O muita besteira. espiritismo foi fundado por Allan Kardec. Falava Por que eu não Leon sei. Denis Rivel, ele se disfarçou de Allan Kardec
porque dizia que ele tinha sido um monge druida. E claro, então por que não falava no druismo, na língua dos druidas? Allan Kardec não era médium. Ele não era médium. Ele era um pesquisador e escritor. Ele não era médium para falar a língua dos druidas. Gente, eu sei de experiências mediúnicas em que o médium, incorporado com um espírito, assim, por exemplo, de um caboclo, começa a falar tupi. Ou então a médium recebe a cigana dela e começa a falar espanhol perfeitamente. Eu soube disso. Mas o médium, ele que está incorporando, ou é ele que está canalizando e está psicografando. Nunca é o pesquisador que está ouvindo ou pesquisando ou simplesmente analisando. Então é uma mentira assim, deslavada. Porque obviamente que o cara que está lá entrevistando um médium incorporado, né? Ou recebendo uma psicografia, recebe uma notícia. Essa pessoa não é um médium e ela não vai saber a língua, né? Ela não vai saber nada disso. Por exemplo, me foi falado uma vez que eu teria nascido em um determinado país do leste europeu na minha última vida. Eu acredito mesmo em vidas passadas. Eu não sei essa língua. Não sei, eu tenho curiosidade de estudar, etc. Tentei estudar, não consegui aprender, que é uma língua dificílima. Eu não sei essa língua. Mas foi o médium com uma entidade que falou, nessa outra vida você nasceu nesse país. Isso não significa que eu sei essa língua. Porque eu não era um médium incorporado com a entidade. Eu não estava incorporada com uma entidade deste país, que fosse Rússia, Iugoslávia, Polônia, eu não estava. Então, assim, você está recebendo a notícia do médium, você não é um médium. Então, não tinha como Allan Kardec, não sendo médium, saber a língua. Isso é uma falácia, é uma mentira, e é uma distorção, é uma forma de enrolar você. Ele dá, o Padre Quevedo, uma roupagem de veracidade, porque tem alguma coisa real no que ele está falando, e ele fala muito bem. Mas aí quando você pesquisa, você vê que o que ele está falando é mentiroso. Vamos. Se tem descoberto en Stonehenge, por exemplo, construções dos antigos druidas, dos monges druidas daquela época. Ele não era o médium que estava incorporando o druida. Ele não era o médium que estava incorporando o espírito de um celta. Ele não era médium. Ele não tinha como ele saber disso. Quem tem como saber dessas coisas é o médium, não a pessoa que está ouvindo o médium. Olha a mentira do Padre Quevedo. E ele sabe que ele está mentindo, tá? Ele sabe. Mas os cientistas têm dúvidas, perguntavam a Allan Kardec, druida, não entendia nada, não resolvia nada. Allan Kardec não era o médium pesquisado, ele era o cara que estava pesquisando os médiums. Ele era o cara que fazia as perguntas. Mas Allan Kardec pertencia a uma seita maçônica que não existe. Então, lógico, vamos culpar a maçonaria. Hermetic Brotherhood of Luxor. Uma seita maçônica para combater o catolicismo. Isto é o que Allan Kardec. Ele não disse nunca que tivesse revelações dos espíritos, não. Ele pegava os dos outros. Olha, você vê como o Padre Quevedo aqui, ele cai em contradição. Ele começou a falar como se Allan Kardec fosse um médium e tivesse a obrigação de saber a língua dos celtas. Como médium, muito possivelmente ele teria que saber sim, mas ele não era médium. E aqui, no minuto 5 e 11 desse corte, que eu vou deixar aqui na descrição, ele fala que Allan Kardec não era médium, mas pegava informação dos outros. Nossa, até voltou a comida agora. Estourou esse velho aqui, ele fez me estourar minha guia de proteção. Eu não sou kardecista, eu fico usando essas guias, esses símbolos aqui. Mas assim, eu achei esse vídeo tão podre contra o kardecismo que eu tenho que chegar e eu tenho que apontar que o que esse padre está falando de mentira. Porque, infelizmente, muito católico usa essas falácias argumentativas, essas coisas infundadas para atacar o kardecismo, né? E vamos continuar. Especialmente Camilo Flammarion, que era seu médium,
Não, não, não. Camilo Flammarion era um outro pesquisador e também não era médium. Você tá vendo como ele tá mentindo? Eu botei aqui Camilo Flammarion, porque é fácil encontrar o Camilo Flammarion na Wikipédia. Ele não era médium, era um outro pesquisador. Ó, só que ele era um pesquisador que acreditava em mediunidade. E ele também era um super... Pelo que eu botei aqui, o cara era top das galáxias em astrofísica na época, tá? E ele era um pesquisador de fenômenos envolvendo a mediunidade, o que se chama de fenômenos mediúnicos, né? E olha, ele era pesquisador, cara, ele não era médium. Olha o que ele falou. Flammarion falou assim, ó, é infinitamente lamentável que não possamos confiar na lealdade dos médiums. Eles quase sempre trapaceiam. Aí, aqui na Wikipédia diz assim, porém, ainda crente em fenômenos psíquicos, participou de sessões com Eusápia Palladino e alegou que alguns de seus efeitos eram genuínos. Tá. Camilo Flammarion era um pesquisador dessa área e também não era médium. Você vê como o Padre Quevedo mente? Tá. Pois Camilo Flammarion reconheceu que tudo era falso, que não eram os espíritos dos mortos. E ele recolhia de Camilo Flammarion... Não era médium, era um pesquisador. E pelo que eu tô vendo aqui, o Camilo Flammarion, ele acreditava em várias coisas, só que ele desacreditava em outras. Ele era um pesquisador, então tinha umas coisas que ele não acreditava mesmo, né? Tá aqui... Ele acreditava em que algumas coisas eram assombração mesmo, em casa mal assombrada. Ele era um pesquisador, ele não era médium. Tem aqui as coisas que ele fez, assim. Deve ser super interessante, né? Vida de Copérnico, assim, mapas da Lua e do planeta Terra. O cara era um astrofísico que pesquisava essas coisas e acreditava em umas e não acreditava em outras, né? Ele não era médium, caracoles. Cara diário, você pode ver como o Padre Quevedo mente, só que ele mente muito bem. O bom mentiroso, ele coloca alguma coisa de verdade, e aí você acaba acreditando nas abobrinhas dele. Ele induz você a erro. Vamos lá. Eleonora Pai perde grandes psíquicos que quase todos depois rejeitaram. Interessante que ele não fala dessa Palladino aqui, que o Flammarion... Eusápia Palladino, ele não fala dela, né? Ele fala de outras pessoas aí, que eu nem sei quem são, mas ele vai falar de um cara que eu já ouvi falar. E estudando e sendo estudadas, e ele não recebia nada. Ele foi o codificador. Quer dizer, você pode notar que de início, o Padre Quevedo dá a entender que Allan Kardec seria um médium e que, portanto, teria a obrigação de falar na língua da sua última encarnação. Quem conhece a teoria da encarnação sabe que você não tem como fazer isso porque você se esquece das suas vidas passadas. Assim, quem acredita em reencarnação, normalmente budismo, hinduísmo, acredita na roda, né? Que é o samsara, né? Só que a diferença entre o hinduísmo e o budismo, se eu não me engano, é que o budismo acredita que você possa sair da roda de samsara e quebrar o círculo reencarnatório, né? Já o hinduísmo, se eu não me engano, você fica eternamente naquela roda, né? Assim, uma hora você pode sair disso pelo budismo, né? E o espiritismo pegou disso, né? É uma coisa que tem origem também, assim, é uma coisa mais antiga que Platão, né? Tô falando de religiões antiquíssimas aqui, é uma coisa que a Umbanda acredita, várias outras religiões acreditam. Então, sempre na questão da reencarnação, no procedimento de reencarnação, você tem o direito de acreditar em reencarnação se você quiser ou não. Mas, assim, sempre você se esquece do que aconteceu em suas outras vidas. Sempre. Então, não teria como ele, não sendo médium, conseguir falar a língua de uma vida passada. Assim, dentro da lógica reencarnacionista, isso não existe. Então, o Padre Quevedo, ele conhece a lógica reencarnacionista. Ocorre que ele quer destruir Allan Kardec, né? Pelo motivo de Allan Kardec
ter tirado muitos fiéis da Igreja Católica. E também bem que tem muito católico que vai à missa e depois vai ao centro tomar paz. E também porque era maçom. E os maçons são considerados o anticristo pela Igreja Católica, né? Muito inteligente. Pegava o que lhe interessava, excluía o outro, aí nasceu o Espiritismo. Qual evidência que ele tem que Kardec excluía alguma coisa? Eu gostaria de saber. Eu não conheço tão bem a doutrina espírita. E depois Chico Xavier, Eusápia Paladino, Agora que falou também Paladino. abandonou o Espiritismo. Não, ela não abandonou. Botei aqui Eusápia Paladino e ela não abandonou o espiritismo, não. Era uma pessoa que foi pesquisada, né? E algumas vezes ela marmotava. Ela foi pesquisada por um monte de gente. Agora, aqui na Wikipédia não está falando nada de que ela teria virado católica ou abandonado o espiritismo. Não está falando nada. Ela morreu na pobreza. O pouco que ela possuía tinha o hábito de distribuí-lo com os pobres. Não está falando nada de que ela teria virado católica. Acho que isso é a invenção da cabeça do padre. Deixa eu ver. Faculdades parapsicológicas, não sabia explicar e pensava que era naquele ambiente. Tudo é parapsicologia, assim, fora os milagres da Igreja Católica. Esses realmente, nunca nenhum deles, assim, né, todos são as únicas coisas que ele não ataca, os milagres da Igreja Católica. Eu acredito nos milagres da Igreja Católica, tá? Mas acontece que o Padre Quevedo é um cara que está a serviço da Igreja Católica para atacar outras religiões, né? Então vamos lá. Mortos. Sápia Paladino, Daniel Douglas Home, o maior psíquico, isto é, o maior manifestante de toda classe de fenômenos parapsicológicos. Fichinha. Meu, eu já vi coisa muito mais sinistra que esse Daniel Douglas Home aí. Eu sei que eu sou cambono de terreiro. Eu não sou aquelas médium poderosas, não. Eu sou aquela médium de suporte que acende um cigarrinho pra pombagira, né? Eu sou isso, assim. Tô lá, eu tenho que ficar anotando as coisas da pombagira, do Exu. Aí tem que entregar pra pessoa. Por favor, faz isso. Sou eu. Eu, nessa minha humilde função. Assim que engloba muito, tipo, lava banheiro de terreiro, lava louça de terreiro. Só de ver, mas eu sou testemunha. Eu já vi muito mais que isso. Mas muito mais que o Daniel Douglas Home. Porque o Daniel Douglas Home saiu levitando. Isso daí qualquer um faz com cabo, cara. Quero ver mascar cigarro igual a chiclete. Sem nenhum artifício. Chegar a pegar um cigarro assim. Mascar igual a chiclete. Quero ver andar sobre fogo sem ter nenhuma proteção sobre os pés, sem ter nenhum truque. Eu já vi várias dessas coisas. Vamos lá. Espiritismo. Mas reconheceu que não, que eram faculdades deles. E se retractou. Tanto Eusápia Paladino... Olha, aqui na Wikipédia da Eusápia Paladino não tem nada aqui, tá? Tem aqui que ela era meio picareta mesmo, a safadinha. Mas que ela... Algumas coisas dela eram reais, algumas eram picaretagem. Vamos continuar aqui. Como Daniel Douglas Home, como os melhores foram estudados. Não, a Eusápia Paladino, aqui o que eu tô vendo, assim, o pessoal desacreditou muito dela. Ela não era das melhores, não, mas vamos lá. Estudaram, lançaram o espiritismo como uma solene errada, bobagem, e se fizeram católicos. Mentira. Daniel Douglas Home nunca se converteu à Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui eu vou botar, ele se converteu à Igreja Ortodoxa Grega, a uma outra denominação igualmente herética, né? De acordo com o Padre Quevedo, ele deve achar os ortodoxos heréticos também. Vou botar aqui Daniel Douglas Home. Esse cara virou ortodoxo. E ele tinha uns troços, assim, de sair levitando pela janela. Isso é truquezinho, né?
Vamos lá. E praticaram o catolicismo, aqueles católicos praticantes Olha o até a espírito aí, morte. a porta. Não, a Eusópia Paladino não tem nada falando que ela virou católica e o Daniel Douglas Home virou de outra religião, que não da Igreja Católica Apostólica Romana, outra igreja. Tem tanta gente que acredita nessas coisas, né? Por que a razão é tão difícil de entrar na cachola dessa turma, hein? Eu quero Então, gente, 30 minutos de vídeo. Eu contraditei tudo que o Padre Quevedo falou. Ele mente descaradamente sobre o espiritismo e a doutrina espírita. Ele diz que o Chico Xavier é doido sem apresentar um laudo, sem dizer qual especificamente seria a moléstia que acometeria o Chico Xavier. Ele não fala qual o psiquiatra que teria atestado a loucura. Pelo contrário, em 2 minutos de pesquisa aqui, eu descobri um psiquiatra dizendo que era verdadeiro, Chico Xavier, né? Então, tudo que ele fala sobre Kardec é absolutamente mentiroso, né? A única coisa que eu vi que pode ser verdade, pode ter sido verdade, ele chegar e ter falado com Chico Xavier incorporado de Emmanuel em latim e Chico Xavier não ter entendido. Isso pode ter ocorrido. De todo o resto, o vídeo é uma grande mentira. Você acredita que isso é verdadeiro porque você não pesquisou. Você acredita que o Padre Quevedo é mentiroso porque você está ouvindo a mim, que pesquisei, e porque eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os links para você ver por si mesmo, tá? Eu não sou espírita kardecista, meu vídeo ficou muito longo, eu não sou católica apostólica romana, né? E eu tô aqui esperando o carnaval para acabar, porque tá um saco. Não consigo fazer nada, não consigo trabalhar, não consigo... E realmente, assim, sair levitando, cara, não é muito impressionante, não. Eu já vi coisas muito mais impressionantes. Eu já vi materialização, coisa assim... Coisa muito mais séria, saca? Assim, não era materialização de espírito, era materialização de coisa. Né? Então... Parapsicologia não é ciência também. Não é.